Louvado seja Deus. Nós vamos ler hoje o capítulo 13 do livro de Josué. Josué, capítulo 13. Tudo vai bem com vocês? Graças ao Senhor. Podemos dizer graças a Deus. Amém, amém. Nós vamos ler apenas o verso 1 do capítulo 13 de Josué. Só o verso 1. Todos encontraram já? Era, porém, Josué já velho, entrado em dias. Disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Vamos orar. Pai, abençoa-nos com a tua palavra. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos falar um pouco hoje sobre velhice. Velhice, talvez o nosso ancião maior aqui seja o irmão Luiz. 80 e quanto? 5? 7? 87. Quase chegando aos 87. Tem muita gente mais jovem. É o nosso ancião aqui, o irmão Luiz. Se nós olharmos os 3 últimos livros, assim, estamos estudando Josué, começando estudando o último capítulo de Deuteronômio. O capítulo 24, o capítulo 34 de Deuteronômio, no verso 7 diz: e era Moisés da idade de 120 anos. 120 anos. E a Bíblia diz que ele era lúcido, que era forte e que nem mesmo a sua visão havia sido turbada. Esse é o final de uma vida de um homem com 120 anos. E este homem com 120 anos construiu um exemplo de vida que não é assim, um outro homem disse para ele era um exemplo, mas que Deus disse: não se esqueça de Moisés, o que Moisés, meu servo, fez. Então Deus tomou Moisés como um exemplo. Olha, siga o exemplo do que Moisés, meu servo, fez. E nós entendemos que quando Moisés, aos 120 anos, foi morto, sepultado, ninguém encontrou o corpo dele. E Deus, então, fez com que Josué viesse assumir o lugar de Moisés. Josué assume o comando. A Bíblia não diz quantos anos tinha Josué quando assumiu, e nem quantos anos Josué esteve na frente do povo de Israel. A Bíblia não relata. Mas no capítulo 24 de Josué, no verso 29, a Bíblia diz que era Josué da idade de 110 anos quando o Senhor o tomou para si. Então também era um homem velho, com 110 anos. E a Bíblia diz que depois da morte de Josué,
depois da morte de Josué, ficaram ainda muitos anciãos. Veja, não eram jovens, anciãos. Eu vou ler isto aqui, 24 de Josué, verso 29. Depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, não era servo, o artigo definido, um servo maior, o servo do Senhor faleceu sendo da idade de 110 anos. Jovem ou velho? Pouca gente sabe. Jovem ou velho? Sepultaram no termo de sua herdade, em Timate-Sera, que está no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. Serviu, pois, Israel, prestem atenção, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda viveram muito depois de Josué, e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, você vê aqui que enquanto existiu os anciãos que presenciaram a obra que Josué houvera feito, e Josué houvera sido aquele companheiro que serviu e que se apegou aos exemplos de Moisés, o povo do Senhor estava no caminho certo, adorando ao Senhor. Mas quando morreu Moisés, quando morreu Josué, quando morreram os anciãos, os jovens não puderam seguir o exemplo dos velhos. Todos nós aqui queremos um evangelho moderno ou queremos a velha e abençoada Bíblia? Veja, nós não queremos o exemplo da igreja jovem, moderna dos nossos dias. Nós queremos o modelo da igreja velha, lá do dia de Pentecostes. Nós não queremos o modelo jovem da criação dos filhos hoje. Nós queremos o velho exemplo, em que havia respeito entre pais e filhos, entre marido e mulher. É verdade ou não é verdade? Nós não queremos o modelo jovem de como a sociedade está se vestindo, nem como está agindo. Nós queremos o velho e abençoado padrão das Escrituras Sagradas. É assim, diga amém. Se é aqueles que querem, não é? Porém, quando os velhos morreram e levantou-se uma outra geração, você vai ver que Israel mergulhou na apostasia. Então termina o livro de Josué dizendo que enquanto Josué e os anciãos que viveram com ele estavam, o povo serviu a Deus. Depois, você vai ver o povo afundar. Então afunda na apostasia, e de vez em quando Deus levantava um juiz. Este é o livro de Juízes. Aí levantou Gideão, levantou Sansão, levantou Baraque, levantou Jefté, levantou até uma mulher que passou vergonha nos homens. Passou vergonha nos homens. Não para ser sacerdotisa, mas para ser juíza, julgar Israel. Ia na frente dos homens para a peleja. A Bíblia até relata um fato que um homem guerreiro mau chamado Cícera, ele estava numa batalha contra Israel e ele fugiu. E a Bíblia diz que os homens ficaram com medo e foram falar com Débora, que era juíza, e ela disse: olha, Deus vai dar hoje uma vitória para Israel. Diz para o chefe do exército dela, que ficou com medo de ir atrás do homem, disse: eu só vou se você for comigo. Imagine um homem que precisa de enfrentar um problema e precisa da mulher e cuidar dele. Pois ele disse: eu só vou se você for comigo.
disse: eu vou com você, mas a vitória não vai ser sua. A vitória hoje, Deus dará escape através da mão de uma mulher. Não foi através da mão dela, foi através de uma mulher. Que quando o exército de Israel se aproximou para destruir a cidade, ela disse: um momento, não destrua não, porque eu vou dar o que vocês estão buscando. Vocês querem o quê? Não é? Cícero, eu vou dar a cabeça dele. Foi lá e cravou uma estaca na cabeça do homem, matou ele, e veio e jogou a cabeça dele, decapitou e jogou por cima do muro. Uma mulher teve coragem de livrar uma cidade da destruição, mas os homens estavam covardes. Parece que é uma época de homem covarde também, a que nós vivemos hoje. Então, a verdade, é tão feio, né? A gente pensar que mora numa nação que tem 200 milhões de habitantes e não teve um homem para assumir a presidência da República. Feio, não é? Hein? Parece que o Brasil está desprotegido. Eu não sou político, não gosto de política, mas você vê como é que é a situação. Há muito tempo, quando o Barack Obama veio aqui visitar o Brasil, ela ficou lá em pé, ela não tem marido, ficou lá uma coisa assim. Parecia, sabe o que eu senti? Eu senti a nação como a nação tivesse órfão, porque eu não tinha pai, eu fui criado sem pai. E todo lugar que eu ia era minha mãe. E você sabe o que é uma mulher que não tem marido? É uma mulher desprotegida. Então parece que a nação ficou desse jeito. E aí você está vendo a situação que o Brasil está. A confusão, a bagunça, a roubalheira, para você ver. Falta de homem, mas é assim, porque a Bíblia diz que este é o dia que nós estamos vivendo, que é o dia da era de Laodiceia, que é a era do direito feminino. Tem que ser assim, não é? Então, os juízes vieram. Você vai ver que tudo isso é a ausência de Deus. Os juízes vieram. E o último dos juízes foi Samuel. Ele exerceu o papel de rei, sacerdote e profeta. Foi o último dos juízes que julgou Israel. E no período em que Samuel estava dirigindo Israel, os jovens, porque os velhos já tinham morrido, os jovens aclamaram e disseram: nós queremos um rei. Samuel ficou chocado e disse assim: mas olha, um rei vai tomar suas filhas para ser mulher, um rei vai cobrar tributos de vocês, um rei vai pedir o seu dinheiro, um rei vai levar seus filhos para a guerra. Disse: eu nunca fiz isto. E aí ele sentiu ofendido com o povo, porque o povo pediu um rei, e o povo disse: não, nós queremos ser como as demais nações, nós não queremos ser diferentes. E isto é uma tristeza. Quando a igreja, porque a Bíblia disse, quando a igreja deseja ser como o mundo, igual às outras pessoas, quer vestir igual, quer criar filhos igual, quer adorar igual, quer cantar igual, quer viver igual. Você sabe por quê? Porque o exemplo dos velhos já não serve mais. Já morreu. Já acabou. Isto é um sinal claro que a igreja mergulhou na apostasia. E ela pediu, e Samuel disse: mas olha, eu nunca fiz isso. E o povo disse: mas nós queremos. E Deus chamou Samuel e falou: eles não estão rejeitando você, Samuel, você não precisa ficar triste, eles estão rejeitando a mim. E eu quero só lembrar a você que quando se rejeita o exemplo, o padrão, as pessoas não rejeitam o homem, rejeitam o próprio Deus. No livro de Josué, no capítulo 1 de Josué, Deus faz questão de dizer assim a Josué, para tomar um exemplo. Eu vou dizer, se você não tiver um exemplo para fixar sua visão, você será enganado, porque alguma coisa vai chamar sua visão. No capítulo 1, Deus disse assim: olha,
Então, somente esforça-te, tem que botar força, você tem que se esforçar para isso. Tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés. Então, Deus chama e coloca um profeta, Moisés, como uma pessoa para o povo olhar e ter como exemplo. Amém? Fixe isto, se você não tiver uma visão de alguém que te sirva de exemplo, você vai olhar para outra coisa que será o teu exemplo. Qual é o exemplo dos jovens? Não são os artistas da televisão? Por que corta o cabelo arrepiado? Não é por causa dos cantores? Não é? É ou não é? Por que as pessoas buscam vestidos e modas? Não é por causa das artistas? Tem um exemplo que elas tomaram, mas se olhasse para o exemplo da palavra, dos homens, das mulheres, porque a Bíblia é clara em dizer assim: ei, olhai para as santas mulheres. As mulheres mais velhas sirvam de exemplo para as novas. Não é assim que diz a Bíblia? Hein? Então a velhice é uma coisa digna de ser admirada. Louvado seja Deus. Então você começa a olhar. Deus, o próprio Deus, falou isso muitas vezes através do profeta Isaías, profeta Jeremias. Eu enviei meus profetas madrugando e chamando. Olhai para as veredas antigas. Olhai para as veredas antigas, caminhai por elas, e achareis descanso para as vossas almas. Deus chamando o povo para prestar atenção para as coisas modernas ou antigas? Antigas. Então nós temos um exemplo da igreja primitiva. Nós temos um exemplo dos profetas, dos apóstolos, dos patriarcas. E nós estamos buscando viver espelhado nestes exemplos, porque se você olhar para a modernidade, você se afunda. Você se aparta, porque Deus está chamando você para olhar para as coisas antigas. Aqui encontramos a figura de um homem velho. O profeta, irmão Brana, disse assim: imagine você indo a um médico e você precisa de fazer uma cirurgia. Você gostaria de ser operado por um desses jovens que acabou de sair da faculdade? Ou você procuraria um médico que já fez centenas de cirurgias, que sabe como fazer e como lidar? Qual médico você queria? Um jovem ou um velho? Experiente, sabia o caminho, conhece como. Infelizmente eu vi um médico aqui no Brasil há pouco tempo dizer: eu oro todo dia, eu rezo todo dia, na expressão dele, eu peço a Deus todo dia para nunca me deixar ter que ir para um hospital na urgência. Porque você com um problema urgente de saúde chega num hospital, não tem um médico velho experiente ali. Só tem os meninos. Só tem os que não sabem de nada. Só tem os que não conhecem nada. Então preste atenção que nós não estamos precisando hoje de algum novo pregador, de um novo teólogo, de uma pessoa com a mente jovem, sabe? Que está vivendo a modernidade. Nós estamos sendo chamados por Deus para olhar para os velhos pregadores. O irmão Brana disse isso: o que nós precisamos é voltar para o velho evangelho. Amém? E eu sei que o coração dos verdadeiros crentes tem vontade de ser como Moisés, que falava com Deus. Tem ou não tem? De ser como um Paulo, que tinha experiência sobrenatural com Deus. Ou você está querendo ser como um desses modernos que estão fazendo shows e brincadeiras por aí, dizendo em nome de evangelho? Eu quero perguntar: quantos de nós queremos Deus dentro das nossas casas? Amém. Deus não se modernizou.
Posso ouvir seu amém? Amém. Deus não se modernizou. E as pessoas vão cedendo. E você vê que quem faz a pressão normalmente são os jovens. Eles dizem para os pais: eu quero assistir um programa de televisão, cadê? Eu também sou jovem, também sou internet. E os pais começam a sentir a pressão e dizem: meu filho tem que sair para uma festinha, vai brincar com o quê? Divertir com o quê? O que vai fazer? Aí você vê a pressão dentro da própria igreja e não vai ter uma coisa especial para os jovens. E não tem uma festinha para os jovens, não tem uma brincadeira, não tem nem um jogralzinho, nem um teatrinho para os jovens fazer. Há uma pressão em cima dos pastores para ceder espaço à juventude. Quando, na verdade, nós e todos os pais e todos os crentes deveriam estar sendo exemplo para os jovens. Mas acontece que os próprios pais deixaram de ser exemplo para os jovens no trato da fé e do que é sagrado. Imagine se os jovens não veem os pais orar, eles vão orar quando? Se eles nunca veem os pais lendo a Bíblia, se eles veem os pais negligenciando os cultos, se eles veem os pais que não fazem caso, sabe, do que é sagrado e dizem assim: eu não devo satisfação da minha vida para pastor. Você já imaginou o que eles estão plantando no coração dos jovens? Nós estamos olhando aqui o que são os exemplos. E eu ouvi o pastor Luiz Cláudio agora, no encontro em Porto Alegre, lá em Cachoeirinha, no pastor Estevão, falando aos ministros sobre o que os velhos devem para os jovens e o que os jovens devem para os velhos. E na palestra dele ele disse: os velhos devem para os jovens um exemplo, e os jovens devem para os velhos o respeito. São duas coisas que estão atadas. Aí eu fui pregar na manhã do dia seguinte e perguntei: qual é o exemplo que os jovens gostariam de ter hoje? Vamos aqui. Alguém aqui crê que o William Branham é profeta? Hein? Gostaria de ver sua mão levantada. Mas será que o exemplo do irmão Branham serve para nós? Será que serve para nós? Então eu perguntei aos pastores que estavam ali: qual é o exemplo que você gostaria de ter hoje na vida deste homem? Porque o pastor da era chama-se William Branham. Pastor da era não é César, não é Joaquim, não é Mané, não é Francisco, não é Pedro, não é Antônio. O pastor é ele. O mensageiro da era é ele. Ou não é assim? É ou não é? Você veja, Deus falou para Josué: olha para o exemplo de Moisés. Porque Josué não era o mensageiro da hora. Deus tinha um mensageiro que era Moisés. Josué viria como sucessor de Moisés, mas a referência era Moisés. Então eu também estou aqui dizendo para você que a referência para os nossos dias, ali quem é? É o profeta mensageiro para esta hora. É ou não é? E o irmão Branham, como Moisés e como todo verdadeiro cristão, ele não veio pregar uma mensagem. Aí um pastor pregou e disse: o que é a mensagem? Eu levantei lá e disse: eu gostaria de responder o que é a mensagem. Você sabe o que é a mensagem? Não são esses livrinhos que nós damos para você todo mês, que você compra e leva para sua casa. Aquilo é um conjunto de letras que se formou palavras, e você leva palavras para casa. Mas a mensagem não é um conjunto de palavras, a mensagem é uma vida que estava atrás daquelas palavras. Há uma vida. E o irmão Branham disse: um pregador
só deveria pregar aquilo que ele vive. Então, se o irmão Brana trouxe uma mensagem, ele viveu o que ele ensinou. E se ele viveu o que ele ensinou, ele serve para ser meu exemplo, serve para ser seu exemplo, em qualquer situação. Você diz amém a isso? Então eu perguntei, qual é o exemplo que as pessoas gostariam de seguir? Qual é o exemplo? O exemplo sempre foi a referência de Deus. Aqui, Deus levantou o seu profeta para ser nosso exemplo. Para mostrar a mim e a você, muito mais do que simplesmente pegar a Bíblia e pregar mensagem e ler. Se você não vive o que você lê, o que você diz que crê, você não é nada. A mensagem é você. A mensagem aqui em Campina Grande não é esse livrinho, a mensagem é você. Você é a representação desta mensagem. Qualquer coisa que você faz fora da mensagem, você simplesmente descaracteriza a mensagem. Você lembra do irmão Brana falar dos pregadores que saíram dos Estados Unidos e foi ao país de Gales e subiu e desceu as ruas, dizendo, onde está acontecendo o reavivamento de Gales? Um dizia, eu não sei, outro não sei. Encontraram com um guarda rodeando o seu cacetete e assoviando. Ele disse, eu sou o avivamento de Gales. Não há lugar em quatro paredes. Eu e você somos a mensagem. E nós temos um exemplo. Como Deus disse para aqueles que haviam saído do primeiro êxodo e estavam para entrar na terra de Canaã, Deus disse também para mim e para você que fomos chamados nesse terceiro êxodo e que estamos prestes a entrar na Canaã celestial. Lembra-te de tudo que o meu servo falou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. E o profeta irmão Brana disse que viu isso. Ele estava dentro do quarto, orando, ele viu quando as mulheres representando a igreja estavam passando na parte final da fila, começaram a sair, e ele levantou sua voz na visão e gritou, não façam isso, não abandone o caminho velho, não façam isso, entrem na estrada, entrem na mensagem, olha, permaneçam aqui, não siga nem para a direita nem para a esquerda, a mensagem é o único caminho para te levar a esta posição de céu, de arrebatamento. Não saia da fila, porque você vai ver que no final a tendência e a pressão será tão forte que as pessoas deixarão o exemplo. Esquecerão do exemplo. E hoje quase não se lembra mais do exemplo. Como era o exemplo? Como era seu profeta? Como era o irmão Brana? Como ele encarou a palavra? Ele disse, se for preciso comer bolacha seca e beber água do riacho e ficar com a palavra, eu vou ficar. Ele não comprometeu a palavra em nada. Ele creu conforme toda a Escritura. É assim também com você? Esse é o exemplo. Ele nunca se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda, para tentar defender um ponto de vista pessoal. Se a palavra vem e nos corrige, nós devemos ser verdadeiros e dizer, eu estou errado. E eu preciso me consertar. Eu não ouvi amém de ninguém. Só do irmão Berg ali. Se a palavra mostra que você está errado, não adianta você tentar dizer que está certo. A palavra é a verdade sempre. A palavra é a verdade sempre. A palavra é a verdade sempre. Esta foi a expressão do irmão Brana. Disse, não saiam da palavra,
fiquem com a palavra, permaneçam com a palavra. É assim ou não é assim que ele falou? Se a palavra vem chocar com o meu entendimento, eu prefiro ficar com a palavra. Agora, há muitas pessoas que esqueceram deste exemplo. Nós temos muitos pregadores hoje que estão pregando a 1 milhão de quilômetros de distância do que o mensageiro falou. Porque eles têm a sua própria ideia. Mas por que eles têm a própria ideia? Porque o exemplo do irmão Branham não serve para eles. Não serve para eles. Eu conheço pregador que disse: eu não vou ficar com o irmão Branham porque ele diz uma coisa aqui e daqui um pouquinho diz outra ali. Sabe por quê que ele diz assim? Porque ele tinha tanto zelo pela palavra, que quando ele via que se equivocava em qualquer ponto, ele tinha a humildade de voltar atrás e dizer: eu estava errado. A palavra é assim. Amém? Amém. Será que as pessoas têm humildade para voltar atrás e dizer: eu estava errado? Este é exemplo. Este também é exemplo de saber voltar atrás. Não é seguir à frente com seus erros, com a sua ignorância. O irmão Branham sabia com relação à palavra. Eu perguntei: qual é o exemplo do irmão Branham que serve para as pessoas? Fidelidade à palavra não se tem, tem fidelidade a ideias. Se houvesse fidelidade à palavra, as pessoas teriam respeito e ficariam com aquilo que o irmão Branham ensinou. Quer ver como é que é fácil de dizer para você que as pessoas não sabem ficar com o exemplo de Deus? Vou mostrar para você. Quer ver uma coisa? Assim, ó. O irmão Branham diz assim: nunca, diga comigo. Nunca. Eu não ouvi? Nunca. Eu ouvi baixo, eu quero que você fale mais alto. Nunca é nunca. Este é um exemplo. Nunca formem grupos para falar secretamente. Foi assim que ele falou? Quando tem 2 ou 3 irmãos falando ali, comentando sobre coisas, eles formaram ou não formaram grupos para falar secretamente? Eu não ouvi. Será que eles realmente creem na palavra? Formação de grupinhos. Isto é falta de ficar com o exemplo. Porque você não vê o irmão Branham envolvido nestas coisas. Prestem bem atenção. Então é simples de você entender que as pessoas, elas não souberam permanecer com o exemplo que Deus deu. Porque a mensagem, quero perguntar aqui, o que é a mensagem? Vixe, que igreja boa essa de Campinas, não? O que é a mensagem? Hã? Não é possível. O que é a mensagem? Hã? Como é que é mesmo? A mensagem não se separa do mensageiro. A mensagem e o mensageiro são um, porque a noiva e o Espírito dizem a mesma coisa. Veja, o mensageiro não tem uma ideia própria. O mensageiro falou o que Deus mandou ele falar. Ele era apenas o mensageiro. Ele não é Deus, ele é o mensageiro. E a mensagem e o mensageiro são um, porque ele fala aquilo que Deus mandou falar. Então a mensagem e o mensageiro, ou seja, Deus e você, não podem ser duas pessoas. Deus ser santo e você ser imundo. Deus ser o autor da benignidade, da misericórdia, da bondade, do equilíbrio, e você ser um desequilibrado. Deus está chamando você para ser semelhante a Ele. Isto é a mensagem. Deus andará nos seus pés, e os seus pés, e a sua boca, e os seus olhos, e as suas mãos transmitirão Deus a qualquer pessoa que você encontrar com ela. É isso ou não é isso?
Agora, por que o irmão Branham disse não façam grupos para falar? Porque grupos não traz unidade. Grupos trazem divisões. Estou certo ou errado? Estou certo ou errado? Grupos formam divisões. Não traz unidade. Você sabe qual é o desejo? Qual é o desejo? Você sabe qual é a mensagem? A mensagem é: até que todos cheguemos à unidade da fé. Não é a divisão da fé, é a unidade da fé. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que Deus pensa. E se eu e você estivermos aqui em um só coração, em uma só fé, sem nenhuma divisão entre nós, não haverá um só enfermo entre nós, não haverá um problema que não terá sido solucionado. Deus quer visitar a sua casa, o seu lar. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer fazer maravilhas, Deus quer libertar, mas precisamos de um só coração. Isto foi o propósito da mensagem. Não foi dividir, mas foi trazer as pessoas para um só lugar. O irmão Branham disse: em momento algum eu prego para que as pessoas me sigam, mas para que elas tenham uma verdadeira relação com Jesus Cristo. Isto não dispersa, isto faz unidade. Amém? Amém? Agora eu quero perguntar: alguém ainda crê no irmão Branham como profeta de Deus aqui? Ainda gostaria de tomá-lo como seu exemplo hoje à noite? Como meu exemplo? Se ele era fiel à palavra e vivia o que pregava, ele disse: não forme grupos, ele não formou grupos. Amém? Amém? Vamos tirar o irmão Branham da plataforma. Eu não quero agora como exemplo apenas aqui pregando, que pregou que não há trindade, que não há batismo nos títulos, que há raça de víboras na terra, que revelou os mistérios dos selos. Eu não quero na plataforma, eu quero agora ver como ele viveu esses ensinamentos. Porque ele mostrou que semente da serpente é aquele que não se importa com seu irmão. Ele mostrou que a semente da serpente, ela é religiosa, então ela tem igreja. São igrejeiros, mas estão prontos para matar. Mata o nome, mata a influência, mata as pessoas. Ele mostrou que esta semente da serpente, ela arrasta dentro do grupo, mas que o exemplo ia sapateá-la. Porque ele disse: vocês recordarão da minha advertência, o diabo virá, mas quando ele vier, unam-se mais. Unam-se mais, não é separe-se mais, unam-se mais. Ele disse: você vai ver que Satanás será vencido, ou ele irá embora, ou aquela pessoa a qual está sendo usada será salva pelo poder desta unidade que é a força maior. Louvado seja o nome de Jesus. Isto é como as coisas funcionam. Então vamos tirar o irmão Branham da plataforma e vamos levá-lo para casa. E vamos seguir o profeta hoje à noite. Agora não é mais fazendo curas e milagres, porque eu quero dizer isso para vocês: pessoas podem fazer curas e milagres e não ter uma vida como respaldo disto. E o irmão Branham disse: olha, prestem atenção, poder sem caráter é diabólico. Você me ouviu? Ou você vai atrás de alguém que diz que está fazendo milagres ali? Olha a vida dele. Tire o irmão Branham. Não houve ninguém mais usado por Deus do que este homem para a cura divina. Verdade ou não é verdade? Ressurreição de 5 mortos, milhares de aleijados curados,
200 milhões de visões e profecias. Sem falhar nenhuma. Desculpa, 200 mil visões e profecias. Ninguém foi tão usado como ele. Mas vamos tirá-lo da plataforma. E vamos ver se ele tinha caráter. Porque se não tinha, você já sabe, é diabo. Porque ele próprio denunciou. Poder sem caráter é? Posso ouvir seu amém? Amém. Vamos tirá-lo da plataforma. Vamos ver como era a vida deste homem. Fora do púlpito, para você ver se o que ele pregava estava de acordo. E eu espero que este seja seu exemplo. No púlpito era fiel à palavra. E fora do púlpito? Fora do púlpito, vamos pegá-lo como marido. A mulher o resistiu e bateu a porta na cara dele. Ele foi discutir com ela? Foi fraco. Ele discutiu com ela? Opa! Não? Então ele serve para ser exemplo. Será que um homem pode parar e dizer assim: eu nunca discuti com a minha mulher? Dá para ser exemplo dos casais aqui? Você quer o quê? Um pregador para te enrolar? Ou você quer um exemplo para seguir? Nós não estamos precisando dos modernos, estamos precisando dos velhos exemplos, estamos precisando de uma referência que Deus pudesse confiar. E Deus confiou isto a este irmão, para que hoje eu pudesse mostrar para você que muito além do púlpito dentro de casa, nós tínhamos um irmão que o exemplo era verdadeiro e que ele vivia aquilo que ele ensinava. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos dizer, louvado seja o nome de Jesus. Agora isto vai para todos os casais aqui e os que estão me acompanhando na internet. Se não é assim na sua casa, jogue fora o exemplo errado e comece a seguir este exemplo. Você nunca deve discutir. Se a sua mulher te ofender, sabe, baixar o nível a ponto de bater a porta na sua cara, fique calado. E entenda que existe um Deus que é juiz, que não deixa aquilo passar em branco. Amém? Amém? Você vai ver lá na frente o que aconteceu. Agora eu estou falando para as mulheres também. Se seu marido te ofender, discutir, te humilhar, cala a boca. Guarda teu silêncio. Chore escondido ou sorria. Mas saiba de uma coisa: Deus é meu juiz. Amém? Posso ouvir seu amém aqui? Isso serve de exemplo para você? Como era o William Branham no relacionamento com os filhos? Qual é o lugar mais difícil para servir a Deus? É na igreja ou lá em casa? Hã? É em casa. Então, como era o relacionamento dele com os filhos? Billy Paul deu testemunho de que às vezes cometeu erros, que o pai chamou ele assim e disse: Billy, vem cá, você quer que eu lhe dê uma surra ou você quer que eu lhe dê um conselho? E o Billy Paul disse: eu pedi para que ele não me batesse, me desse um conselho. Ele disse: era preferível ter apanhado 1 milhão de vezes ter apanhado do que ter pedido para ele me aconselhar. Porque as palavras eram tão bem colocadas que parece que rasgava a nossa alma. Sabe?
Não é um pai descontrolado que pega um filho porque o filho errou e pega ele pelo cabelo e diz: capeta, nojento, desgraçado, ladrão, ruim, ô burro, ô desgramado. É um homem equilibrado, que sabe chamar os filhos e dizer assim: escuta, o que você quer? Quer que eu lhe dê uma surra? Ou quer que eu lhe dê um conselho? E depois do conselho, nós vamos orar juntos. Sabe o que falta dentro de casa? Esse tipo de comportamento. Porque tem muitos filhos escandalizados com os pais, pela ignorância, pela estupidez. Isto não quer dizer que ele não usou o cinto, porque você vê que não usou a vara, porque ele está dizendo: você quer que eu lhe corrija? Ele o fez, mas ele repreendeu ao próprio filho dele, que quando estava conversando, o menino passou no meio e disse: papai, não sei o quê, a bola que eu chutei. Ele disse: meu filho, vai para ali que eu estou conversando com o seu avô. Daqui um pouquinho veio o menino de novo: mas papai, eu fiz não sei o quê, olha, eu fiz o gol. E meu filho, papai está conversando com o seu avô. Daqui um pouquinho, o pai descontrolou, pegou o filho e deu umas palmadas. Já disse que eu estou conversando com o seu avô. E pá, pá, pá. E o menino foi embora chorando. E o irmão Branham olhou e disse: você não devia ter feito isso com a criança. Ele disse: não entendo o senhor, papai. O senhor disse que nós devemos corrigir nossos filhos. E ele disse: eu disse que você deve corrigir os seus filhos. Mas você não pôde ofender esta criança. Você bateu nesta criança irado. E quando você fez, você não ofendeu a criança, você ofendeu o anjo do Senhor que guarda esta criança. Talvez você não se lembre da Bíblia, mas a Bíblia é assim: tudo quanto você fizer a um destes meus pequeninos, a mim, a mim, a mim. Você já notou que você pode tratar mal o seu marido e tratando mal a Cristo? Que quando você trata mal sua mulher, você pode estar tratando mal a Cristo? Que quando você fala do seu irmão, você está falando de Jesus? Você já notou isso? Este era o exemplo. E o dia que a filha se tornou rebelde, que já era uma mocinha, e disse: eu vou tocar rock. Jovens que querem desobedecer os pais, eu vou fazer deste jeito. O irmão Branham foi falar com a mulher dele, disse: eu vou buscar essa menina, vou tirar o cinto. A filha dele disse: você não vai. Ela disse: eu vou. E passou e bateu a porta na cara dele. E ele pegou no cinto para ir buscar a filha e dar um couro. E o Espírito Santo falou: não faça isso. Vá ajoelhar e entregar a ela para Deus. Gente, eu queria só perguntar para vocês: por que que Deus vinha na plataforma e por que que Deus ia na casa de William Branham? E por que Deus não vai nas nossas casas? Será que há espaço para Deus dentro dos nossos lares? Escuta aqui, eu queria só que alguém fosse sincero aqui comigo aqui hoje à noite aqui. Será que não tem ninguém precisando de Deus entrar na sua casa aqui? Hein? Você sabe o que a visita de Deus faria dentro da sua casa? Mas por que Deus não vai nas nossas casas? Porque a nossa vida não atrai a Deus, expulsa Deus.
falando para você olhar para o que Deus falou. Olha para Moisés, olha para este homem. Olha para o ministério, olha para a vida. Veja como ele ensinou, mas veja como ele viveu. Esta é a mensagem. A mensagem não é botar a pastinha debaixo do braço e a gravata no pescoço e dizer: eu sou pastor. Eu quero saber o que eu estou vivendo. A mensagem não é você botar a Bíblia debaixo do braço e eu sou da mensagem. Não vale nada. O que é que você vive? Vocês me entendem? Vocês me entendem? Eu vou voltar a perguntar: alguém gostaria que Deus fosse na sua casa, visitar a sua casa? Mas eu vou perguntar diferente. Alguém gostaria que Deus viesse aqui nesta igreja hoje à noite e entrasse na história da sua vida e você... Tem alguém que levantaria a sua mão aí e diria: eu preciso de ti, Senhor, aqui hoje à noite, antes que este culto termine. Agora pergunto, vamos começar de casa. E o seu coração está em unidade com a palavra? Assim, eu estou. Mas o seu coração está assim mesmo com o seu marido ou com a sua mulher? Eu não perguntei se ele é bom ou ruim, ou se ela é boa ou ruim. Eu perguntei se você está alinhado com a palavra. O que a palavra diz é para você ser. E o seu coração está alinhado com o meu coração? E o seu coração está alinhado com o coração dos seus irmãos? Será que temos irmãos ou irmãs uns contra o outro aqui dentro? Puxando para lá e outro puxando para cá? Eu estou chamando você para isso. Ou nós nunca vamos sair do atoleiro. E para sair do atoleiro é simples. É tão simples. Sabe o que está precisando para sair do atoleiro? Você. Contei a história daquele homem que vinha no carro. Ele, um homem e um motorista dirigindo o carro. O carro entrou no atoleiro, atolou. Mas o homem que estava do lado era tão importante. Ele era um capitão do exército. Ele achava que ele era o capitão. E o carro atolado. E o soldado desceu, e enfiou na lama, e botou o macaco, e levantou o carro, e botou um calço debaixo, e entrava lá e acelerava, e o carro não dava nem um pouquinho, pifava de novo, tirava o macaco, e o marmanjo assentado de lado. Não podia tocar no carro, porque não podia sujar os pés. Não podia arregaçar a calça e entrar lá dentro da lama. Ficou lá, e o carro atolado, e um sofrendo porque o outro não tinha coragem de descer. Daqui um pouquinho veio um carro atrás, parou o carro. Quando o homem viu que o carro estava atolado e o pobre do soldado sofrendo, aquele homem arregaçou as calças, arregaçou a manga, entrou na lama junto com ele e disse: entra lá no volante e eu vou empurrar. Sabe quantos faltavam? Mas um estava sentado lá e não tinha coragem de botar a mão. Isto não é unidade, isto é divisão. Um não pode estar ao lado do outro e o carro continua no atoleiro. E o homem disse: entra. Ele entrou. E ele, quando acelerou, ele não estava preocupado se a lama ia tocar nele. Ele simplesmente fez força junto com o motor do carro. E o carro saiu. Aquele almofadinha que estava sentado de lado, tirou a cabeça para o lado de fora e disse: muito obrigado, capitão fulano de tal. E o homem que estava todo sujo de barro disse: de nada, general fulano de tal. Um general desce na lama, o capitão não desce. Deus desce do céu, você não sai do seu lugar.
Você não tem coragem de descer da sua posição, das suas bobagens. Deus quer tirar você do atoleiro. Deus quer visitar a sua casa. Deus quer mudar a história da sua vida. Deus quer se manifestar a você, mas precisa de você. Todos aqui teriam oportunidade de tudo ser diferente na sua vida. O senhor me ouviu dizer? O que foi que eu disse? Todos aqui têm oportunidade de ter uma vida diferente. Junte o seu coração com o seu marido. Junte o seu coração com a sua mãe. Junte o seu coração com o seu irmão. Junte o seu coração com o seu pai. Bote os seus joelhos no chão juntos para vocês verem que família vitoriosa vocês vão ter. Não tem atoleiro para gente que vive em unidade, não. Se aquela família estiver unida, e a sua família estiver unida, e a sua família estiver unida, e a sua família estiver unida, e se nós estamos vendo um irmão no atoleiro, e nós juntarmos todos, e dizemos, vamos tirá-lo do atoleiro, não é dizer assim, ele se vira, ele é que fez o problema, ele é que resolva. Isso não é sentimento cristão, porque Deus não agiu assim. Deus nunca falhou. Ele poderia ter dito, o homem falhou, é que se vire, mas ele desceu para te ajudar. Você entende o que eu estou dizendo? Como era William Branham fora do púlpito, hein? Quando alguém disse assim, irmão Branham, quer saber de uma coisa? Nós não precisamos do ministério dele. Sabe o que ele falou? Nada. Um comentou com o outro e disse, o Branham fica pensando que é alguma coisa, mas nós nem precisamos do ministério dele. Deus está conosco de todo jeito. O irmão Branham foi ao culto aquela noite e ele pregou. E quando ele terminou de pregar, aquele irmão que tinha dito que não estava nem aí para o ministério dele, que aquele não era nada, veio após o culto e abraçou ele e disse, seu ministério é uma bênção para nós. E o irmão que tinha ouvido ficou tão irritado. E quando o homem saiu e foi embora, o irmão bateu o pé no chão. E o irmão era mancuebinha. E saiu mancando e batendo o pé no chão e dizendo, como é hipócrita desse jeito? Vai ser hipócrita para lá. E o irmão Branham falou com ele, por que você está irritado? Que aquele homem é hipócrita demais. Veja o exemplo do teu profeta. Disse, mas ele estava falando mal do senhor na janta hoje à noite, agora vem dizer que o senhor é uma benção. O irmão Branham disse, sorriu e disse, você acha que eu não sei o que ele falou para você quando você estava jantando com ele hoje? Eu sei tudo o que ele te disse, mas aquilo não irritou, irmão Branham. Eu vou lhe dizer uma coisa, quando alguém vem lhe dizer que alguém falou mal de você, e você fica irritado, e você quer saber o que foi que ele falou, porque você gosta daquele espírito, você é fofoqueiro. Você pode dizer para mim que não é fofoqueiro, mas se você não fosse, por que você quer saber o que as pessoas estão falando? Que diferença faz o que falam de você, se falam bem ou se falam mal? Você é um filho de Deus de todas as maneiras. A minha causa não sou eu que defendo. Se eu sou um filho de Deus e alguém está falando algo que eu não devo, não sou eu que vou trazer juízo sobre ele.
Isso é um assunto com Deus. Não há uma só coisa que foi falada ou que foi praticada de maneira injusta que Deus não saiba colocar na balança. Portanto, quando vieram ao profeta e disseram: estão falando coisas horríveis de você, ele disse: eu não quero saber. Será que este é o exemplo para nós? Ou você quer dizer: mas o que foi que falou mesmo? Falaram o que mesmo? Falaram o que? Não me interessa o que falaram. E é assim, porque todos nós somos chamados para viver. Amém? Amém? Veja, eu estava ali, um irmão disse: o senhor viu o que é que botaram na internet? Eu disse: não. Eu vou entrar na página de alguém que fala mal de mim? Fazer o que lá? Para me sair de lá lendo aquilo, você vai entrar na página de alguém que está falando mal do seu pastor? O que você quer? Para depois você ir passar para frente? Hein? Eu disse não. Disse: o senhor sabe que escreveram? Eu disse não. Sabe quantas vezes eu quis saber? Não sei. Não entendo, não preciso saber. Ó, são coisas que estão nas mãos de Deus. Louvado seja Deus. Mas sabe por que as pessoas são assim? Apesar de dizerem: eu creio que o irmão Brando é profeta. Não pode ficar com os exemplos dos velhos. É exemplo para você ou não é? Eu não ouvi ninguém. É exemplo para você ou não é? Porque na verdade, muito pouca coisa daquilo que o profeta falou hoje serve de exemplo. Se ele falar sobre rock no púlpito, tem tantos hinos que são tocados, sabe? São rocks. Presta atenção. Se ele falar sobre ceia, que a ceia é com pão asmo, que ele nunca comprou vinho para dar santa ceia em supermercado, isso também não serve de exemplo, que é bobagem. Pode ir lá e comprar para dar, é tinto seco, pode comprar e dar. Esses são cheios, nós estamos cheios disso. Se o irmão Brando não dava ceia à noite, mas tem pastores da mensagem que dão. Não dão ceia durante o dia. O irmão Brando só deu à noite, mas há aqueles que precisam dar durante o dia. Não é este o exemplo. Se o irmão Brando não teve na igreja dele pessoas falando línguas sem interpretação, mas existem na mensagem grupos que falam línguas, que rolam, que pulam e que fazem uma desordem lá fora, não podem viver o que ele viveu. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Então, que exemplo as pessoas querem seguir dentro da mensagem? Pode pegar, e nós vamos para lá. Esse é o grande problema. Eu estou atrás desta plataforma há mais de 30 anos, pregando as mesmas coisas. Sabe qual é o problema? E o dia que o velho foi embora? E o dia que o velho foi embora? E o dia que eu partir? E o dia que Paulo partiu? E o dia que Moisés partiu? E o dia que Josué partiu? E o dia que os anciãos partiram? Sabe qual é o final? Antes que venha um rei, vamos terminar o culto. No capítulo 21. Último capítulo do livro de Juízes. Não, meus irmãos. Não, meus irmãos, eu não estou buscando fazer nada. Sabe? Nada conforme a minha cabeça, não. Eu estou olhando a um exemplo. Eu estou ensinando baseado num exemplo.
Eu estou chamando você para seguir este exemplo, porque este exemplo vai trazer Deus, como trazia Deus em todas as batalhas de Israel. Se você fizer assim, o Senhor não se apartará de ti. Último capítulo, último versículo do livro de Juízes. Antes que viesse um rei, e o rei que veio a pedido do povo foi um apóstata, um Saul. O irmão Branham vem e disse: o povo preceptou, porque Deus teria um rei conforme o seu coração, que seria Davi. Antes que o grande rei venha para sentar no trono de Davi, há um período em que morre o testemunho dos velhos e as novas ideias estão surgindo dentro da mensagem. Ideias de ressurreição isolada, ideias de que Jesus já voltou, ideias de todas as sortes de doutrinas. Mas este nunca foi o padrão. Mas se alguém disser, ideia também que está pregando salvação por obras, também é uma mentira. Porque eu nunca ensinei que um eleito venha através de obras. Eu sempre ensinei que todo eleito, ele é chamado, ele passa pela experiência do novo nascimento, ele vem através do sangue de Jesus, que faz com que a alma dele seja sem pecado. Agora não posso deixar de ensinar que salvação comum será cada um julgado segundo suas obras lá no trono branco. Porque eu estaria fazendo a Bíblia ser falsa. E isto é característica de quem não pode seguir o exemplo que o profeta seguiu. Porque o irmão Branham pregou isso. Se as pessoas não têm coragem de pregar o que o profeta pregou, deveriam se envergonhar de terem se vestido, comido, criado seus filhos atrás de uma coisa que ele não pode sustentar 100%. A mensagem é a mensagem. E eu sou esta mensagem. E você é esta mensagem. Nós não somos um pedaço da mensagem. Nós somos a mensagem. Na mensagem existe graça. Na mensagem existe desejo de você não ver ninguém no inferno, mas você vê-lo salvo de alguma maneira. Vamos terminar aqui. Naqueles dias, você fica pensando, naqueles dias. Não, naqueles dias. Naqueles dias, não haverá rei em Israel, não havia rei em Israel. Não havia rei em Israel. Porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Sabe o que estão fazendo? Cada um vive da maneira que acha que deve viver. Sabe por quê? Porque nunca podiam se basear num exemplo. O rei ainda não está entronizado, mas existe um exemplo, que se Israel nunca tivesse abandonado, nunca teria se apostatado. Era o exemplo de se manter fiel ao que o mensageiro falou, ao exemplo que o mensageiro deixou. Você está me ouvindo, irmão? Vocês estão me ouvindo, jovens? Vocês estão me ouvindo, irmãos anciãos? Não afaste do teu caminho o exemplo de Deus. Não ande pela sua própria cabeça. Eu não devo satisfação, eu faço. Eu acho que Deus está comigo de qualquer maneira. Deus não tem compromisso com ninguém fora de sua palavra. Ninguém. Nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Ande e faça do jeito que você quiser.
Mas ande e faça sabendo, Deus te abandonou. Foi assim com Saul. Foi assim com qualquer pessoa que quer fazer da sua própria maneira. Agora, vamos aqui? Queria terminar o culto. Quantos de vocês gostariam de juntar o seu coração a esta palavra em uma só fé? Preguei alguma coisa para fazer com que a igreja estivesse dividida, ou o seu lar estivesse dividido, ou preguei alguma coisa que fizesse você se juntar a Jesus Cristo? Você quer se juntar a Jesus Cristo aqui hoje à noite? Num só coração, numa só fé, chamando, criando uma atmosfera para Deus visitar a sua casa? Vamos ficar em pé. Quando você ver qualquer coisa que te faça cogitar, por quê? Fique calado. Fique quieto. Apenas diga: Deus sabe melhor. Temos coragem de dizer: Deus sabe melhor. Deus sabe melhor sobre a minha vida. Deus sabe melhor sobre a minha família. Deus sabe melhor sobre os meus negócios. Deus sabe melhor sobre a minha alma. Deus sabe melhor. Tem alguém que quer dizer comigo? Agora, prestem atenção. Prestem atenção. Quando nós estamos todos em um só acordo, em um só coração, quando não há nenhum pensamento divergente, eu queria perguntar assim, eu queria que você fechasse os seus olhos, olhasse para dentro de você. Você está brigando com alguém? Não, pode começar dentro da sua casa. Sua mulher, seu marido, seus filhos, seus vizinhos, seu patrão, seu empregado. Está brigando aí? Tem aí alguma coisa no seu coração? Não serve. Deus não pode te ajudar se houver qualquer raiz de amargura e divergência contra alguém. Eu vou criar aqui na frente um altar com um cordeiro. E eu queria que você pegasse o seu próprio coração, a sua alma, e viesse aqui no altar. Isso não precisa sair do seu banco. Viesse no altar e dissesse assim: eu estou entregando todos os meus sentimentos e razões a ti, Senhor. Eu ponho aqui no teu altar. Eu não tenho como resolver, não sei como resolver, não posso resolver. Mas se o Senhor entrar na minha casa, na história da minha vida, as coisas vão ser diferentes. Vamos? Eu convido cada crente a sair para vir no altar. Convido cada um para deixar aqui no altar. Eu não quero viver, eu não quero falar, eu não quero agir, senão de acordo com o Senhor. O Senhor nos ensinou, através de um exemplo vivo, como o Senhor pode operar. Não é agir com a sua cabeça. Eu criei um altar aqui com o cordeiro. Você pode estar do seu banco, mas algumas pessoas saíram do banco e vieram aqui. E eu não quero dizer para você não vir, se você sentir de vir, mas eu quero que você ponha seu coração junto. Que você não ache que você é diferente, que você é melhor,
mas que você ponha o seu coração junto aqui hoje à noite. Eu vou dizer para você, todos nós temos uma oportunidade de dar um passo adiante hoje à noite. Deus quer tirar você do seu atoleiro, mas você vai ter que dar um passo, chegar lá no altar e botar lá, e dizer assim, é eu que saí, é eu que estou errado. Sabe por que o Senhor não tem vindo? Porque eu tenho agido na minha maneira, no meu pensamento. Mas está aqui, eu não vou agir mais, eu vou sair daqui pensando como o Senhor, como a tua palavra diz. Você tem coragem de sair do seu altar aí? Ei, de você despejar aqui, diz, Deus me guarde de agir diferente. Se você tem um só coração aqui, você não tem nada para falar da vida de irmão nenhum. Porque seu irmão trouxe também para o altar aqui, dizendo assim, eu não tenho nada para falar. Eu estou aqui é para ser uma bênção na vida do meu irmão. Hein? Você não tem crítica nenhuma a fazer de ninguém. É assim com você? Parece que pouca gente teve coragem de dizer amém, viu? Hein? Se depender de você, vai dar um empurrão nestas famílias aqui hoje à noite. Pessoas vão sair do atoleiro aqui hoje à noite. Almas chegarão mais perto de Jesus hoje à noite. Esta igreja se moverá no poder do Espírito Santo. Pecadores, ao entrar estas portas, serão chocados com a presença sobrenatural de Deus aqui dentro. Doenças não poderão estar nos corpos das pessoas, porque estará reunido aqui um povo de Deus para massacrar o diabo. Lares serão visitados sobrenaturalmente. Enquanto eu estou chamando as pessoas à unidade, ontem um irmão entrou no escritório e disse, porque eu estou dizendo que Deus vai visitar e quer visitar cada lar. Deus quer você como testemunha. Eu sou esta mensagem da hora. Isto sem que as pessoas percebam, Deus tem caminhado passo a passo. Ontem entrou um irmão no escritório após o culto e disse, eu estava em casa numa madrugada, acordei, minha esposa tinha um mioma, tinha não sei quantos cistos no ovário, tinha problemas nas trompas, tinha que fazer uma cirurgia para tirar todos os órgãos internos. Eu acordei de madrugada, levantei, botei minha mão em cima dela. Veja, é um coração, é um só coração. Eu não posso saber que um irmão está doente ou está em problemas e o lar está sendo bombardeado e eu estar indiferente ainda criticando. Aquele marido levantou e pôs a mão sobre a mulher quando chegou no culto à noite. Eu estava na plataforma e Deus falou, irmã, você tem problemas, irmãs que têm problemas nos órgãos internos, você crê que Jesus te cura agora? Aquela mulher sentiu um fogo dentro da sua barriga, Deus desceu e aqueles males desapareceram naquela mesma hora. Ontem à noite, enquanto eu chamava o povo para uma unidade de fé em Recife, uma irmã com uma dor tão intensa na nuca, sem poder falar, sabe, uma dor de cabeça e uma dor na nuca, ela quase desmaiando, sem abrir a boca nem para falar Jesus. Ela estava tão deprimida, tão angustiada, com tanta dor e com tanta opressão sobre si. E eu disse, Deus, estas pessoas na internet e a igreja estava juntas, sejam libertas. Na mesma hora aquilo desapareceu da vida dela.
Após o culto, ela telefonou chorando, dizendo: Jesus me visitou aqui na minha casa. Deus quer visitar sua casa também. Aleluia! Deus quer trazer filhos rebeldes. Deus quer salvar maridos e mulheres. Deus quer responder suas orações. Isto é o que eu estou chamando. Será que podemos colocar o nosso coração juntos aqui hoje à noite? Será que todos nós estamos desarmados e podemos trazer no altar e dizer: é isto que eu quero viver? É este o evangelho velho que eu quero? É o velho sobrenatural Espírito Santo dentro das nossas vidas e nossas casas? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar com aqueles que querem colocar suas vidas aqui no altar. Eu só quero que você traga seu coração, seu verdadeiro culto, e deposite aqui no altar junto com o meu agora. Junto com o meu aqui agora. Eu quero ver Jesus operando, eu quero ver Jesus fazendo maravilhas. Eu quero ver pessoas que entraram aqui oprimidas saírem libertas. Eu quero sobrenatural na sua casa, eu quero ver conversões aqui. Eu quero ver pessoas cheias do Espírito Santo. Eu quero ver esta igreja marchando a marcha da vitória. Eu estou orando para que haja pessoas aqui. Desça do seu carro, vamos empurrar isto. Deus está dependendo de você, de você, de você. Não queira ser crente da sua maneira, queira ser crente conforme a Bíblia. Aleluia. Eu tenho o seu coração junto com o meu aqui hoje à noite. Eu tenho o seu coração alinhado com a palavra de Deus aqui hoje à noite. Nós podemos orar agora. Nós podemos marchar adiante agora. Então comece a orar. Deus, que haja vitórias aqui. Comece a orar. Deus, que haja curas aqui. Deus, que haja libertações aqui. Deus, que haja batismo com o Espírito Santo aqui entre nós. Que haja um renovo nos lares e nas famílias. Deus, nós estamos convidando ao Senhor. Vamos, peça a Deus. Aleluia. Vamos, peça pelos seus irmãos. Peça pelos seus irmãos estarão pedindo por você. Peça pela igreja, a igreja é você, as pessoas estarão orando umas pelas outras. Eu também venho, Senhor. Eu tenho desejado ver a cada uma destas pessoas felizes e abençoadas e vitoriosas. Eu tenho desejado e agora peço ao Senhor que cada poder de Satanás seja esmagado agora, desfacelado, os planos, as obras. Quero pedir que o Senhor entre nos lares, nos corações, e aonde Satanás pensou que nunca seria derrotado, que ele seja vencido aqui hoje à noite. Que doenças sejam vencidas aqui hoje à noite. Não importa o nome desse demônio, se é diabetes ou se é problemas da coluna ou no coração, seja lá onde for, nós estamos aqui crendo no teu poder, Senhor Jesus. Nós pedimos pelos lares que haja paz, que haja harmonia, pedimos que haja saúde, pedimos que o pão esteja na mesa,
Pedimos por uma igreja cheia de amor, cheia do Espírito Santo. Pedimos uma visita especial nesta hora para os nossos visitantes, que se libertem, que se sejam curados, que encontrem em Ti a bênção que necessita. Pedimos pelos pedidos especiais, pelos que estão na internet. Jesus Cristo, vem agora e desfaça todos os poderes de Satanás, e abençoe todas as pessoas, e abençoe a mim, e abençoe o meu lar, e abençoe esta igreja, e abençoe os meus irmãos ao redor da terra. Que esta noiva do Senhor avance. Nós clamamos por isto, Senhor. Tudo o que nós pedimos é que a Tua bênção seja sobre cada necessidade aqui hoje à noite. Não sei a dor, a lágrima, o sofrimento, a angústia, mas sei que Tu és Deus, e peço que a Tua mão seja estendida. Estenda a Tua mão e opere maravilhas agora, Senhor. Nós confiamos em Ti. Tudo o que queremos é ver as coisas nos seus devidos lugares. Assim Te pedimos, faça isto por nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você volte para o seu lugar. E não faça as coisas pela sua cabeça. Siga a palavra de Deus. Aleluia. Irmãos na Inglaterra, na Bahia, no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. A todos, o Senhor vos abençoe. Amém. Agora eu peço que o Senhor nos leve de volta para casa. Eu vou me apartar destes irmãos, mas o Senhor não se aparte de nós. Guarda-nos, proteja-nos, Senhor Jesus, não nos deixes cair em tentações. Livra-nos de todos os males. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Abençoe a todos, guarde a todos, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Diga para o seu irmão, Deus te abençoe. Lembrando que se alguém segue o exemplo do irmão Brana, ele não ficava em casa sabendo que a igreja estava reunida para culto. Se este exemplo servir. Deus abençoe a cada um no nome de Jesus. Fazer o impossível acontecer, irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará com força e amor a cada dia. Deus irá fazer o impossível acontecer. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e
também me guardará com força e amor a cada dia. Deus irá fazer o impossível acontecer. Por uma estrada num deserto me guiará, rios no deserto eu verei. Céus e terra passarão, mas sua palavra ficará. Algum milagre novo ele fará. Deus pode fazer o impossível acontecer. Irá fazer acontecer o que eu não posso entender. Sempre me guiará e também me guardará com força e amor a cada dia. Deus irá fazer o impossível acontecer. Deus irá fazer o impossível acontecer.